Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, final do capítulo, versículo 47 até o 49. Palavras do Senhor Jesus, palavras verdadeiras, puras, palavras que salvam, palavras que nos advertem, que nos edificam, confiáveis. Não tem palavras mais confiáveis do que estas. Ele conta aqui uma parábola que tem mensagens muito importantes para nós, fundamentais para nós. Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Vamos orar? Querido Deus, abençoe a Tua palavra, nos capacitando para entendermos a Tua palavra. Ilumina as nossas mentes. E também, ó Deus, fala aos nossos corações, para que desejemos muito praticar a Tua palavra. E, ó Deus, conduza-nos ao verdadeiro arrependimento, a mudança na nossa vida, uma mudança rumo à vontade do Senhor, ao caminho da vida. Esclareça, ó Deus, nossos corações contra os seus enganos também. Não nos deixe enganarmos a nós mesmos nos nossos corações tão corruptos. Por isso precisamos da palavra do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido tão bom e tão misericordioso, que o Senhor tem falado conosco pacientemente. Há tantos anos o Senhor tem nos falado. E nós temos crescido tão pouco, ó Deus. Mas o Senhor tem sido paciente para conosco. Ajuda-nos nesta noite a engrandecemos o Teu nome na exposição das Escrituras, a honrarmos o Teu nome através da nossa obediência, e oramos assim, ó Deus, no nome de Jesus, o autor dessas palavras. Amém. Nós estamos estudando o Evangelho de Lucas, desde o ano passado, e a grande mensagem do Evangelho é que Deus enviou o seu Filho para nos salvar. Isso aí, Evangelho, grande mensagem. Nós somos pecadores, perdidos por causa dos nossos pecados, estaríamos condenados para sempre, porque nós mesmos jamais conseguiríamos resolver o problema do nosso pecado, porque não se resolve com boas obras, com as nossas boas obras. As boas obras não salvam. Só um substituto perfeito poderia nos salvar. E o único substituto perfeito era o Filho de Deus, que estava na glória com Ele. Conforme o seu plano eterno, o Senhor o enviou. Na plenitude dos tempos, Jesus nasceu, filho de Maria, uma adolescente simples, morando num lugar muito simples, na Galileia, na cidade de Nazaré, virgem, e ela concebeu o seu filho do Espírito Santo. E Jesus, então, ele foi diferenciado, porque ele era diferente da gente. Ele era homem como nós, é verdade, mas ele nunca pecou. Ele era o Filho de Deus. Ele ensinava como ninguém, e os seus milagres também
eram maravilhosos. Ele fez muitos milagres. E os milagres foram feitos para atestar quem de fato ele era. Ele recebeu, pessoas creram nele, se tornaram seus discípulos, seus seguidores, mas outras pessoas se rebelaram contra ele. E com muito ódio, tinham muito ódio dele. E começaram a sempre observar o que ele fazia. E ele foi alvo de muitas críticas, mas ele respondia tudo com muita sabedoria. O texto de hoje, muito famoso, o final, faz parte do Sermão do Monte, que é o manual do discípulo. Se você quer saber o que significa ser crente, então você precisa estudar o Sermão do Monte. É um ensino, aqui Jesus ensina. Há uma mudança aqui no Evangelho de Lucas, não é? Até então nós estamos vendo os atos de Jesus, e agora nós estamos tendo contato com o ensino de Jesus, um longo ensino de Jesus. Ele subiu ao monte, lá na Galileia, para orar, passou a noite inteira orando, e depois desse período de oração, ele escolhe 12 homens que seriam seus sucessores dentre os seus discípulos. Ele desce mais um pouco o monte e tem uma multidão de pessoas que querem ouvi-lo, pessoas de diversos lugares da Palestina, e também seus discípulos, seus apóstolos, e ele ensina então o que nós conhecemos como o Sermão do Monte. E hoje nós estamos trabalhando o final do Sermão do Monte. Na parte da manhã nós falamos sobre 2 homens e seus corações, coração bom e coração mau. Jesus está falando sobre a natureza humana. O coração mau não pode produzir coisas boas, e um coração bom, ele é fonte de boas coisas, e inclusive de boas palavras. A boca fala do que o coração está cheio. Depois a segunda parte, 2 homens e suas confissões, no versículo 46, porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando. E a terceira parte, 2 homens e suas construções, versículos de 47 a 49. E você sabe que é uma parábola. Jesus não está falando de casa, embora ele vá falar, o termo que ele usa é esse. Ele não está falando de casamento, de lar, ele está falando de vidas. Então ele usa exatamente essa terminologia para a gente poder entender a questão da nossa vida. Então nessa história que eu acabei de ler, nós temos algumas semelhanças. A primeira semelhança é o fato de serem 2 homens muito bem instruídos naquilo que eles deveriam fazer. Aí eu vou pegar um pouquinho do versículo 46 e vamos ler também o 47. Jesus falou assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor? Está falando para os seus discípulos, e não fazem o que eu digo. Jesus está dizendo que ele estava sendo honrado, porque estão chamando ele de Senhor, e estava dizendo então que ele tratando a Jesus com muita justiça, ele tratando Jesus como Deus, e tratando assim com muita... Esse pessoal aqui, esses discípulos, não chamavam Senhor só, é Senhor, Senhor. Então, com muita paixão nas palavras, parecem palavras apaixonadas. Mas ele diz: e não fazem o que eu digo. Uma confissão de fé inútil. Eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. Então ele está dizendo que aqueles que chamavam ele de Senhor, Senhor, pessoas que ouviam sua palavra e não praticavam. E esses também têm aqueles que ouvem a palavra e praticam. Os 2 sabiam o que deviam fazer. O problema não era a falta de conhecimento. Eram vizinhos, e nós vamos ver que eles estavam querendo construir suas próprias casas. Eram no mesmo bairro, mas o local escolhido era um local bem difícil. É um local difícil, porque numa determinada época do ano, havia aquele lugar tão calmo, tão tranquilo no verão,
as águas tomavam lugar daquele lugar. Na verdade, era como se fosse um rio seco, um leito de um rio, e eles decidiram construir a casa deles ali. Essa é a primeira semelhança. Eles querem construir uma casa para as suas famílias, estão bem instruídos quanto a isso. O processo de construção de uma casa, geralmente, ele é longo, ele é trabalhoso, exige dedicação, diligência, recurso, muito trabalho. E as casas, então, elas ficam prontas, as duas casas, e elas parecem gêmeas. É bem verdade que uma foi construída mais rápido que a outra demorou mais. Cada um de nós é um construtor e está construindo a sua própria vida. E todos nós sabemos muito bem como construir as nossas respectivas Bíblias, as nossas vidas. Não nos faltam instruções. Nós temos na Bíblia instruções para vivermos uma vida segura, uma vida que agrada a Deus. A segunda semelhança é que as duas casas prontas, elas foram apanhadas por uma terrível enchente. O versículo 48 diz: quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa. Houve uma inundação repentina, e aquele volume de água deu contra aquela casa, chocou-se contra aquela casa, a primeira casa. E no versículo 49 vai falar também da segunda casa, no momento em que a torrente deu contra aquela casa. As duas casas enfrentaram a mesma prova. Dos montes começaram a descer ribeiros, e eles se uniram, formaram uma torrente volumosa, furiosa, e violentamente essa torrente chocou-se contra aquelas residências. O que significa essas torrentes? Significa as tempestades da vida. Todos nós enfrentamos enfermidades, desemprego, fracassos, frustrações, problemas no trabalho, na família, problemas com a própria vida, dramas pessoais, tentações, crises, depressões, tristezas, aflições, temores, tragédias, pandemias, internação, morte. Todos nós enfrentamos isso. São os dias difíceis, são as tempestades da vida. Todos nós estamos sujeitos a elas. Esse dia chega em diversas formas, de maneiras diferentes. Os dias maus nos fazem lembrar de que um dia todos nós enfrentaremos o juízo final. Esta pandemia, por exemplo, é só um ensaio de um acontecimento inevitável e iminente. O anúncio trágico do trágico fim dos desobedientes é uma manifestação da misericórdia de Deus, como insinua o solene convite ao arrependimento estendidos a todos os que ainda estão vivendo no dia da grande oportunidade. O que eu quero dizer é que esse texto tão simples, tão pequeno, Jesus colocou aqui como uma advertência amorosa. Observem como Jesus é amoroso. Quantas vezes vocês ouviram pregações desse texto? Quantas vezes vocês estudaram esse texto na escola dominical? Quantas vezes vocês leram esse texto? Vocês e eu, quantas vezes? Amorosamente, o Senhor tem nos falado e tem nos advertido e tem nos chamado ao arrependimento. Agora vamos às diferenças. As diferenças, a primeira é que um construtor era prudente e o outro era insensato. O construtor prudente era um homem cauteloso, inteligente, sábio e atento. Ele estava vivendo num tempo bom enquanto estava construindo a sua casa, mas ele estava pensando no futuro.
Ele sabe que o tempo bom, casas caíram. Muitas casas estão caindo. Muitos crentes desabaram. Não suportaram. Não suportaram. Não estão suportando. Por que não estão suportando? Porque não tinham alicerces. O alicerce não estava sobre a rocha. O problema é que não ouviam, mas não obedeciam. Mas tem irmãos nossos enfrentando situações duríssimas nesse período, muito dolorosas, críticas, e com muito luto, muita dificuldade na família, e esses irmãos estão resistindo. Por quê? Por causa da palavra, porque ouvem a palavra e obedecem a palavra. Eu ouvi e depois eu li uma ilustração que fala de um fazendeiro, e a sua propriedade ficava no litoral, e um local onde tinha muitos ventos e muitas tempestades, e ele precisava de um funcionário, e ninguém queria trabalhar para ele, ele não conseguia, até que apareceu um homem pequeno, como Jorginho, assim, meia idade, se oferecendo para trabalhar, e ele disse: olha só, o trabalho que tem que ser feito é esse e esse. Começou a explicar, e ele disse: não, eu queria trabalhar, mas só queria dizer uma coisa para o senhor: eu durmo enquanto o vento sopra. Eu durmo enquanto o vento sopra. Aquele fazendeiro não entendeu o que aquele rapaz estava dizendo, mas como não tinha ninguém para trabalhar, contratou a si mesmo. E numa determinada noite, já de madrugada, começou uma grande tempestade, vento. O fazendeiro acordou assustado, com as janelas sacudindo, e ele correu e foi até o quarto do seu empregado, a casa do seu empregado, seu novo empregado, e balançou ele e disse: olha, está havendo uma grande tempestade, nós precisamos agir, nós precisamos fazer algumas coisas. E o empregado disse: olha só, eu falei para o senhor que eu durmo enquanto o vento sopra. Não, mas você precisa levantar, você é meu empregado. Senhor, eu durmo enquanto o vento sopra. E ele ficou muito contrariado, aquele fazendeiro, e ele saiu para ver os seus animais e também o celeiro e as coisas como estavam. E quando ele chegou, em cada lugar que ele chegava para ver, as coisas estavam muito bem seguras e organizadas. Todos os montes de comida para o animal dos animais estavam cobertos de lona e com pesadas pedras também que seguravam aquelas lonas. O curral muito bem fechado. O galinheiro também, haviam telas, tudo bem protegido. E aí ele viu que não havia necessidade de fazer nada, e que aquelas providências dariam conta daquela tempestade. O fazendeiro voltou então para a sua cama, entendendo o que aquele homem estava dizendo: eu durmo enquanto o vento sopra. O homem bem fundamentado não teme as tempestades da vida. O construtor de uma casa bem fundamentada pode dormir tranquilamente. Isso aconteceu com Davi. Salmo 3, versículo de 1 a 6, ele está enfrentando uma grande perseguição. O seu filho quer matá-lo, porque o filho usurpou o seu lugar, pecaminosamente. E olha o que acontece: Davi está ali uma situação familiar terrível, e ele, risco de morte, e a tristeza tomando conta do coração dele. Olha o Salmo 3, de 1 a 6, o problema familiar é muito grande, uma tristeza, traído pelo seu próprio filho. O seu filho quer matá-lo, filho que ele ama, quer matá-lo. E ele está correndo risco, porque os homens que estão com Absalão são homens valentes, são homens muito bem preparados. E aí Davi
ele escreve um salmo nessa situação. É uma oração. Olha aí. No meio da tempestade, Davi ora assim: Senhor, muitos são os meus adversários. Muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito: Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. És a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte Ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Davi dormia sem calmante. Sem calmante. Não tem calmante. Não tem vinho. Ficar bêbado para dormir. Ele descansava, ele dormia por causa do Senhor, porque a sua vida estava segura em Deus. Em Deus. Queridos, Tiago, capítulo 1, versículos de 22 a 25. Tiago, irmão do Senhor Jesus, meu irmão, ele escreveu o seguinte: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Aquele que pratica a palavra será feliz naquilo que fizer. Resumindo, cada pessoa é um construtor, porque viver significa construir. Especialmente cada ouvinte do Evangelho é considerado um construtor. Só há duas classes de construtores, não três, nem quatro. Há construtores sábios e construtores tolos. O construtor sábio edifica a sua vida sobre Cristo, a rocha firme e segura. O construtor insensato ouve as palavras de Cristo e segue o seu próprio caminho. Gosta de fazer as coisas do seu jeito. Ele constrói na areia, porque despreza o que Deus diz. Ele desobedece às palavras de Cristo. Ouve, mas desobedece. As tempestades são inevitáveis para todos. Ninguém poderá escapar delas. O construtor sábio verá que a sua casa sequer se moveu ao ser açoitada pela enchente impetuosa. Mas a vida do construtor insensato imediatamente vem ao chão ao ser atingida no dia mau. Por isso, seja sábio, edifique a sua vida sobre Cristo, que é a rocha mais sólida que existe. Ouça a palavra de Cristo, creia na palavra de Cristo, obedeça a palavra de Cristo. O discípulo ouve, aprende e obedece a Cristo, mesmo que aquilo que Cristo diz seja muito difícil e as coisas não são fáceis. Como ele disse no Sermão do Monte, aqui: sejam humildes e completamente dependentes de Deus. Considerem as consequências trágicas da desobediência e da soberba. Suportem a perseguição por causa do Evangelho, sem reclamar e sem revidar. Amem, perdoem, orem, não falem mal e façam bem para os seus inimigos. Não os amaldiçoem em hipótese alguma. Quando precisarem de você, sirva-os. Se quiserem se apropriar do que você tem, dê. Sejam misericordiosos, como misericordioso é o Pai Celestial. Não julguem e não condenem os seus irmãos. Não sejam hipócritas. Livrem-se do pecado. Ajudem os seus irmãos a se livrarem do pecado deles. São essas as palavras de Cristo no Sermão do Monte. Sobre qual alicerce você está construindo a sua vida? Jesus colocou diante de nós a escolha entre a obediência e a desobediência. É muito interessante que no próprio Sermão do Monte, lá de Mateus, Jesus disse o seguinte, Mateus 7, 13 e 14, diz: entrem pela porta estreita,
Pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Infelizmente, com muita tristeza eu falo isso, sem medo de errar. Eu não tenho medo de errar. Haverá mais crentes professos no inferno do que crentes no céu. Falo de novo, não tenho medo de errar. No inferno vai ter muitos crentes professos. A maioria que se diz crente não é crente salvo. Por quê? Porque crente que ouve a palavra, conhece a palavra, mas não pratica a palavra. Todos nós conhecemos crentes assim. Todos nós conhecemos crentes. Na nossa família tem crente assim, que conhece a palavra, mas não obedece a palavra. Onde está construindo a sua vida? Sobre a areia. Não vai suportar no dia do juízo. Feliz é a pessoa que escolhe o caminho da sua vida pensando nas consequências futuras. Feliz é a pessoa que vê as coisas não à luz do momento, e sim à luz da eternidade. O único alicerce seguro para toda a vida e para a eternidade só pode ser encontrado em Cristo. Ele é a rocha. Vale muito a pena sofrer com Cristo, e por Cristo vale muito a pena ser um discípulo de Cristo, ao invés de ser um religioso cristão. Os discípulos obedientes estarão para sempre com Ele, mas os crentes desobedientes e hipócritas ouvirão de Cristo: nunca vos conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Deveriam praticar a vontade de Cristo, deveriam praticar a palavra de Cristo, mas praticam o mal e pecam contra Ele. Jesus está dizendo para crentes, Ele dirá para crentes: nunca os conheci. Não deixe de considerar essas coisas. Onde você está construindo a sua vida? Sobre a rocha da obediência ou sobre a areia da desobediência? Jesus bondosamente revela tudo isso para você e te chama ao arrependimento. O firme alicerce começa com um arrependimento sincero. Eu quero terminar lembrando do Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém era o orgulho dos judeus, construído por Herodes. Primeiro foi Salomão que construiu, foi destruído. Depois, na época de Neemias e Esdras, então o templo foi reconstruído. Não tinha beleza, aquela beleza, né? Mas depois, na época de Jesus, ele era maravilhoso. Tanto é que os discípulos ficavam admirados com a construção, com a estrutura. E Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Daquele tempo tão imponente. Talvez uma das maravilhas do mundo, Vitor. Maravilhoso. Certamente Salomão era, né? Uma das maravilhas, né? Aquele, embora tão imponente, mas não é. Jesus falou: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. É interessante que os judeus, Jesus veio para o que eram os seus, mas os judeus rejeitaram Jesus. Vocês sabem disso. Não quiseram Jesus. E depois eles escolheram Barrabás, salvar Barrabás, e gritaram para que Jesus fosse crucificado. E Jesus foi morto pelos judeus. Mas Ele ressuscitou. As suas palavras são verdadeiras. Ele é o Filho de Deus, Ele ressuscitou, podemos confiar nele. Ele ressuscitou. E o que aconteceu com o templo dos judeus? 40 anos depois de que Jesus estava ensinando o Sermão do Monte, 40 anos, os romanos, por causa da rebeldia dos judeus, eles entraram em Jerusalém, e eles destruíram a cidade, e eles colocaram fogo no templo, e até os alicerces do templo foram arrancados, foram tirados também, porque eles colocaram fogo, o ouro ele derreteu e foi para
entrou ali, talvez em um assoalho, alguma coisa assim, e eles tiraram para poder sacar o ouro do templo. Aquele templo tão bem construído, não foi construído sobre a rocha. Simbolizava o povo judeu, a presença de Deus no meio do povo. E aquele templo, ele foi totalmente destruído. Ninguém imaginava isso. Ninguém. Isso aconteceu. O que é que está apontando para isso? O que Jesus aponta? O que a palavra de Deus aponta? Que a palavra de Jesus é verdadeira e que haverá um juízo, sim. Haverá um dia difícil. E quando a gente enfrenta dificuldades na casa da gente, dias maus, saiba o seguinte, saiba de uma coisa: nós estamos ensaiando para esse tempo, estamos só ensaiando. E no ensaio tem muitas casas caindo, muitas vidas desabando. Que não seja a sua. Se arrependa, se arrependa. Nós vivemos no tempo do arrependimento. Leve a sério as palavras de Cristo. Leve a sério. Tome a decisão. Peça ajuda do Senhor Jesus. Ele vai ajudar você. O Espírito Santo vai capacitar você. Mas olha só, todo mundo está me ouvindo, ok? Todos vocês me ouvem. Certamente um está com mais atenção do que o outro. Talvez tenha até alguém dormindo aí. Sempre tem alguém dormindo, né? Sempre tem. Eu nunca enxergo. Mas o pastor Aque sempre diz que ele encontra um, o outro. Mas olha só, eu não vejo. Eu acho que está orando, né? Mas olha só, todos ouvindo, né? Quantos praticantes? Talvez todos crentes aqui, ou quase todos. Quantos estão praticando? Quantos levam a sério? Essa é a grande divisão. Não é só hoje. Essa divisão é uma divisão para o dia do juízo. Portanto, se você tem juízo, e se você crê nessas palavras amorosas do Senhor Jesus, tome a decisão hoje. Tome a decisão de ser um crente obediente, de fazer aquilo que você já sabe que tem que fazer. Muitas das coisas que eu poderia dizer para você fazer, você já sabe. O que você tem que evitar, o que você tem que deixar, para onde você não tem que ir, o que você não tem que tocar, o que você não tem que ver, porque não agrada a Deus, onde você deve concentrar mais as suas coisas. Está claro o que você deve fazer. Você sabe. Eu quero encorajar você a fazer. Antes que a casa caia. Porque vai cair. Confie nas palavras de Cristo. Confie nas palavras. São palavras seguras. E que Deus nos ajude.